Boa noite. Hoje nós iremos falar sobre o seminário 11, a presença do analista, cujo subtema é a transferência. Como é que se dá esse processo da transferência na visão de Lacan? Lacan, ele foi um grande psicanalista, ele faz uma releitura sobre toda a obra freudiana e, através dos estudos de Freud, ele cria a sua própria teoria, que nós chamamos da teoria lacaniana. Nós vamos ver agora a páginas, né, as principais ideias sobre as páginas do livro 11, da página 119 à página 129. E eu peguei alguns trechos dos livros onde a gente pode analisar de forma mais profunda o que seria a transferência, né? E Lacan, ele parte de um princípio, né, que ele coloca sobre a transferência, colocando que a transferência é muito além de um afeto, como sugeriu Freud, né? Então, num trecho da página 119, ele diz assim: a transferência, na opinião comum, é representada como um afeto. Qualificam-na vagamente de positiva ou negativa. Aceita-se geralmente, não sem algum fundamento, que a transferência positiva é o amor. Contudo, é preciso dizer que este termo, no emprego que se faz dele aqui, é de uso inteiramente aproximativo. Só explicando aqui, essa obra, ela consta na página 119, que é um e-book que foi digitalizado em 2017, tá? Vamos ver o que é que Lacan ele nos coloca sobre a transferência. Na psicanálise, transferência é o fenômeno pelo qual o analisando, que é o paciente, ele vai deslocar sentimentos, desejos, fantasias, repetições inconscientes em direção a nós, os analistas, como se ele fosse uma figura importante do seu passado, geralmente os pares parentais, né? Seja o pai, a mãe, ou pessoas importantes, como o avô, a avó, ou alguém que representa uma figura muito importante. Vamos ver o que é que diz a opinião comum quando Lacan coloca e a transferência na opinião comum, né? Lá nos escritos. Lacan começa dizendo que no senso comum, inclusive dentro da própria psicanálise mais tradicional, a transferência é vista como um afeto.
Gente, a tela caiu ou não? Não. Continua tudo normal, Tudo bem. Discilene, tudo normal. Se o paciente gosta do seu analista, existe aqui a transferência positiva, o amor, o carinho, a admiração pela figura do analista. Se o paciente se irrita, ele desconfia ou odeia o analista, isso é chamado de transferência negativa. É isso que Lacan quer nos colocar, que é uma visão, uma opinião comum, quando se pensa dessa forma, tá? Tanto que ele coloca assim, é uma visão simplificada e afetiva, como se tudo se resumisse a gostar ou não gostar do seu analista. Lacan afirma que chamar a transferência de amor é muito impreciso, porque, para ele, a transferência não é apenas um sentimento ou uma emoção. Ele diz que esse uso da palavra amor é apenas aproximativo, é a questão do vínculo. Ou seja, não dar conta do que realmente está em jogo no processo transferencial. Por quê? O que é que Lacan realmente entende como transferência? Para Lacan, é um fenômeno estruturado pelo inconsciente, ou seja, ele é feito de um discurso. O que é que quer dizer esse efeito do discurso? Ele está ligado ao lugar do sujeito do suposto saber. Quem é o sujeito do suposto saber? É o analista. É aquilo que o paciente vai atribuir ao seu analista. Ele faz parte, né, da estrutura da fala e da escuta, não apenas de um sentimento emocional. Então, essa ligação, ela se dá entre o paciente pelaquilo que ele vai atribuir ao analista, que é alguém que sabe algo a mais sobre ele. E isso se dá sobre o efeito do discurso. E isso acontece através das estruturas da fala e da escuta, e não apenas de um sentimento emocional. Para a nossa melhor compreensão, né, eu coloquei aqui um exemplo que eu considero didático, que a gente possa perceber o que é essa aproximação. Vamos imaginar aqui um paciente que começa a se apaixonar pelo analista. Segundo a visão comum, isso seria uma transferência positiva. Mas o que Lacan diria sobre isso? Vamos imaginar. Isso não é simplesmente amor. O que está acontecendo aqui é o desejo inconsciente dela
estar se dirigindo ao analista como representante de outra coisa. Talvez uma figura paterna ou alguém que ela imagina que tem um saber sobre ela. Ela está aqui atuando ali algo que vem do seu inconsciente e que se atualiza na relação com o analista. O analista é amado por quem ele é, mas por aquilo que ele representa. Ou melhor, o analista não é amado por aquilo que ele é, enquanto analista, mas por aquilo que ele está naquele momento representando, seja o pai, seja a mãe, seja alguém dos referenciais simbólicos desta pessoa. Tá? Então, isso é o processo transferencial que Lacan nos chama a atenção e que é muito importante para que esse processo de transferência ele seja compreendido pelo analista, principalmente pelo analista. Por quê? Porque este amor que envolve os inconscientes, essa escuta, ele não acontece pela paixão do analisando pelo analista, mas pela figura que ele está representando dentro do discurso do seu analisando. E isso, sim, é o que acontece com transferência. Por isso que, muitas vezes, quando nós estamos dentro do set analítico, quando o nosso paciente ele tem uma contratransferência de raiva, de ódio, não é pelo analista, mas pela figura que ele está representando ali, naquele momento. E cabe ao analista saber se é o pai, se é a mãe, quem é que ele está representando ali naquele momento, de quem é o discurso e para quem é aquele discurso. Então, isso é processo de transferência. Então, Lacan nos alerta, e eu diria que é de extrema importância para que nós não podemos confundir a transferência com afeto. Não pense que amar ou odiar o analista resume o fenômeno da transferência. A transferência é um efeito do inconsciente que se manifesta na relação analítica com uma estrutura simbólica e não apenas como emoções. Então, é muito importante quando Lacan nos coloca essa questão da transferência como efeito do inconsciente. E o efeito do inconsciente ele vem através de um discurso. E este discurso, nós precisamos entender como ele se manifesta na relação, no set analítico. E essa relação ela vem estruturada simbolicamente e não apenas como uma emoção. Então, isso é o que Lacan nos chama a atenção, nos coloca não só como efeito de afeto, mas como efeito de uma linguagem que vem através do inconsciente, e essa linguagem ela vem estruturada simbolicamente
dentro das representações que o analisando coloca ao seu analista. Tá? E isso, sim, é transferência. E nós convivemos com esse processo da hora que o paciente entra